Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar de circunferência e equação da circunferência, tá bom? Então vamos lá. Vamos relembrar o que é circunferência? A definição de circunferência é a seguinte: é o lugar geométrico dos pontos de um plano que distam igualmente, ou seja, de uma mesma medida, chamado raio, de um ponto fixo denominado centro. Resumindo, eu tenho aqui o centro, tá? E nesse centro eu traço aqui um raio e um outro ponto. Esse outro ponto aqui é o meu ponto x, y, num plano cartesiano. E minha circunferência, o meu centro também está num ponto aí. XC, a gente fala, e YC. Esses pontos, os dois pontos, estão dentro de um plano cartesiano, tá, gente? Plano cartesiano é isso aqui, ó. É aquelas retas verticais, a reta X e a reta Y. Então, eles estão dentro de um plano cartesiano. Então, se você pegar aí, você construiria uma circunferência, tá, que passa por esse ponto, com centro em C, tá certo? Não ficou muito alinhado ali, mas é só um exemplo. Então, por que que fala que distam, né? Aqui, ó. Distam, ó, lugar geométrico dos pontos de um plano que distam igualmente, ou seja, se você pegar um ponto aqui, ele vai estar à mesma distância desse ponto aqui, que vai estar à mesma distância desse ponto aqui. Se aqui fosse o centro, tá, gente? É que eu não construí aqui perfeitamente certo, mas se eu construir aqui uma circunferência, pegar aqui o centro, fazer aqui o centro. Se eu marcar um ponto qualquer aqui, chamar de A, e um outro ponto aqui chamar de B, esses dois pontos estão à mesma distância do centro, tá? Olha lá. Estão à mesma distância. Essa distância aqui, gente, é chamada de raio, tá bom? Então aqui, observação, a circunferência é uma linha, enquanto o círculo é a figura plana delimitada pela circunferência. Gente, a circunferência é como se fosse um bambolê, é a linha em volta. O círculo é tudo isso aqui, ó. Tá? O círculo é o que está dentro da circunferência, é toda essa área dentro da circunferência. Tá bom? Então, olha lá. A dedução da equação da circunferência segue a definição. O lugar geométrico dos pontos x, y equidistantes do centro C, né, de pontos xc e yc, da medida r, que é o raio. Então, assim, a gente tem a equação reduzida da circunferência. Então, é x menos xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, a equação reduzida de uma circunferência de raio 8 e centro 5 e menos 7 será... Eu vou substituir. Eu tenho aqui, ó, o raio mede 8. O meu xc é o primeiro número aqui, porque é centro, né? XC é 5. E o meu YC vai ser menos 7. Eu pego a minha equação reduzida aqui, peraí. Ó. E vou substituir esses valores que eu tenho. Então, vamos lá. X eu não sei, tudo bem. XC vale 5. Mais. Y não sei também, tudo bem. YC vale menos 7. Menos com menos vai virar mais aqui, tá, gente? Ó, ao quadrado. E o raio vale 8, então 8 ao quadrado. Eu vou continuar. 8 ao quadrado é 64, então vai ficar x menos 5 ao quadrado mais y mais 7 ao quadrado é igual a 64. Então, aqui eu tenho a equação reduzida, tá? Da circunferência. Opa, não sei porque eu coloquei o ponto ali, mas tudo bem. Eu tenho a equação reduzida. Se a gente pegar essa equação aqui, reduzida, e desenvolvê-la, deixa eu arrumar um espaço aqui pra gente. Opa. Pera aí, gente.
Deixa eu colocar isso para cá e esses daqui mais para cima. Tá. Se eu desenvolver essa equação reduzida, vai ficar assim, ó. X menos 5 ao quadrado, isso aqui é o primeiro produto notável. Então vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro. 2 vezes x, 2x, vezes 5, vai ficar 10x. E quadrado do segundo. Então vai ficar mais 25. Mais. Aí eu desenvolvo aqui, ó. Y ao quadrado. Quadrado do primeiro, você vai falar assim, ó. Mais 2 vezes o primeiro, então 2 vezes y. Vezes o segundo, que é 7, então vai ficar 14y. Porque 2 vezes y, 2y. Vezes 7, 14y. Isso aqui, gente, é produtos notáveis, tá? Esse é o primeiro caso, esse é o segundo. Mais 7 ao quadrado, que é 49, é igual a 64. A gente arruma o que dá. Ó, vamos jogar o x ao quadrado aqui, o y ao quadrado aqui para frente também. O 10x vai ficar aqui, o 14y vai ficar aqui, tá? A gente pode pegar esses números aqui, ó, e somar. 25 mais 49, quer ver? 74. Ou a gente passa tudo para fora, né? Igual, ou passa tudo para dentro. Então vai ficar 74, né? Opa, peguei a caneta errada. Então mais 74. E o 64 que estava lá para dentro, para fora, vai vir para cá negativo, igual a zero. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x mais 14y. 74 menos 64 é 10, mais 10 é igual a zero. Então aqui, quando a gente desenvolve a equação reduzida, temos a equação geral da reta, tá? Da reta não, da circunferência. Equação geral da circunferência. Tá? É assim que a gente chega. Então a gente tem aqui a equação reduzida, desenvolvendo ela, a gente chega na equação geral, tá? Então, olha lá, equação geral daquilo que eu estou falando para vocês, ó. A equação geral de uma circunferência é definida quando se desenvolve a equação reduzida. Então, eu tenho a equação reduzida genérica aqui, ó, genérica. Desenvolve ela, você vai obter isso aqui, a equação geral, tá? Então, olha lá. Ou de uma maneira generalizada, a gente tem assim, ó, vamos grifar isso aqui, que isso aqui é importante, ó, para a gente fazer os exercícios, ó. Eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado mais mx, tá? A gente vai falar aqui em m, mais ny mais p igual a zero. Essa é a equação geral da circunferência. Quem é m? M é menos 2 vezes xc, menos 2 vezes o ponto x do centro, tá? N é menos 2 vezes YC, ou seja, menos 2 vezes o ponto Y, né? Do centro. E o P, esse P aqui, ó, é determinado fazendo o ponto C ao quadrado mais o ponto XC ao quadrado mais YC ao quadrado menos o raio ao quadrado. Tá? Se a gente pegar o nosso exemplo anterior, né? Que aqui ele falou pra gente, ó. Uma circunferência de raio 8 e pontos aqui, né? Do centro, 5 e menos 7. Então, vamos marcar aqui. A gente vai ver que a gente vai chegar na mesma circunferência. Espera aí, gente, só um minuto. Marcar aqui, ó, raio 8 e pontos XC, YC, 5 e menos 7. Só vou colocar aqui em cima isso aqui, ó, só para vocês saberem que é o XC, X do centro e Y do centro, tá? Vamos substituir, então, aqui, na equação geral. Então, vamos lá. Vai ficar x ao quadrado, que eu não tenho, mais y ao quadrado, mais... Quem é meu m? Então, vou ter que calcular o meu m à parte. Vamos calcular aqui do lado, ó. O meu m vai ser menos 2 vezes 5, que no caso vai dar 10, porque o meu xc é o 5. O meu n vai ser menos 2 vezes... Opa, menos 10 aqui, eu esqueci do menos. Menos 2 vezes menos 7. Então, vai ficar mais 14, tá? Não ficou muito bonito esse 14 não, mas peraí. Mais... Opa, já pus o mais.
14. O meu P vai ser 5 ao quadrado mais menos 7 ao quadrado menos o raio ao quadrado. Então, o meu P vai ser 25 mais 49 menos 64. Meu P vai ser 10. Montando agora a equação geral da circunferência a partir daqui, ó, da equação genérica, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter x ao quadrado, x eu não tenho, tá? X é um outro ponto pertencente à circunferência, então deixa ele desse jeito. X ao quadrado mais y ao quadrado mais m vale 10, né? Então vai ficar mais 10x. N vale 14, então vai ficar mais 14y. Mais 10, que é o P, que é igual a 0. Então essa ficou a equação geral desse nosso exemplo aqui, ó, com raio 8 e centro com essa localização aqui do plano. Vamos comparar com a nossa lá que a gente desenvolveu? Compara aqui comigo, ó. Ó, olha lá, compara e compara. Ah, eu só errei uma coisa, gente. Aqui, ó. Por isso que ficou esquisito o meu menos aqui, ó. Por isso que a gente tem que arrumar. A gente mesmo acaba cometendo nossos erros. Aqui era menos 10, ó. E eu acabei colocando mais porque eu não vi o menos. Então, olha lá. Ficou igualzinho, gente. Opa, aqui, ó. Ficou igualzinho ao M. Vale menos 10, o N 14 e o P 10. Olha lá, ó, M menos 10, N 14 e P 10. Tá vendo? É assim que a gente chega. E a gente pode também determinar, né, o centro e o raio de uma circunferência a partir de sua equação geral. Então, ó, para se determinar o centro e o raio de uma circunferência a partir da equação geral, a gente pega a equação geral, utiliza essas seguintes equações, deduzindo o quê? Olha lá, xc... A própria anterior. Essas equações aqui, ó, a gente pegou, isolou xc, passou o 2 para lá, dividindo. Então, ficou o centro... Opa, desculpa, gente. O xc, que é o x do centro, vai ser menos m sobre 2. O yc, menos n sobre 2. E o raio vai ser dado por essa raiz aqui. Então, vamos lá. A gente tem nossa equação aqui que a gente desenvolveu do exemplo. Ó. Mais 10 igual a 0. Vamos lá. A gente sabe que esse primeiro valor que está com o x é o... Vamos fazer de vermelho aqui. Esse aqui é o M. Esse aqui é o N. E esse aqui é o P na nossa equação geral. Então vamos lá. Para a gente descobrir o xc. Xc vai ser menos M. Então o M já é menos 10, né? Sobre 2. Então menos 10 vai ficar menos com menos mais. Vai ficar 10 sobre 2, que é 5. O meu xy, o meu yc vai ser menos n. O n ali é 14 positivo, então vai ficar menos 14 sobre 2, que vai dar menos 7. Então já achei os pontos que compõem o centro da circunferência, né? Achei já o meu xc e o meu yc, que no caso aqui vão ser 5 e menos 7. Bateu, porque olha lá. Olha aqui no exemplo, ó. Olha aqui. Realmente, ó. Aqui. O centro é 5 e menos 7. Então, a gente já descobriu o centro através da equação. E o raio? O raio a gente vai determinar por essa expressão aqui, ó. Raio é igual a raiz quadrada de xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos p. Então, eu já sei, né, o xc, que é 5 ao quadrado. O y é menos 7 ao quadrado. E o meu p vale 10. Então, vai ficar aqui, ó, raiz quadrada de 25 mais 49 menos 10. Então, vai ficar que o raio vai dar 25 mais 49, 74, menos 10, 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Então, o raio é 8. Tá vendo? Descobrimos o raio e o centro da circunferência. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer o exercício, então, pra gente ver. Olha lá. Escreva a equação de uma circunferência que tem centro no ponto
Olha lá, ele deu o centro e o raio. Então, vamos lá. É só a gente pegar, então, a nossa equação geral da circunferência, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais mx mais ny menos p, né, gente? Peraí, vamos voltar lá que a gente não lembra. Mais p, aquela aqui, ó, que eu grifei. Mais p igual a zero. Vamos voltar lá. Mais p igual a zero. A gente já sabe, então, o centro. Então, o meu xc, ó, vai ser menos 3. O meu YC vai ser 1. E o meu raio é 5. Então, olha lá. Se não couber aqui, a gente dá um jeito, a gente arruma espaço, tá? Fiquem tranquilos, ó. Eu sei que XC, a gente tem que saber essas aqui, ó. Ó. Tem que saber isso aqui. Tá? Deixa eu copiar isso aqui, vamos ver. Se eu consigo copiar. Ó. Vou copiar e jogar lá pra gente ficar vendo mais fácil. Ó. Vamos colocar aqui no cantinho. Só pra gente ter ela, ó. Então eu sei que o meu M a gente vai obter fazendo menos 2 vezes XC. Menos 2 vezes menos 3, no caso vai ser 6. O meu N menos 2 vezes YC. No caso vai ser menos 2 vezes 1 menos 2. E o meu P será menos 3 ao quadrado, que é XC, mais YC ao quadrado, que no caso é 1 ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Então vai ficar 9 mais 1 menos 25. 9 mais 1 é 10, menos 25 é menos 15. Então meu P é menos 15. Então com isso a minha equação da reta na letra A, na 1A, será, então vou colocar aqui, letra A, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x mais não, né? Porque é menos 2, então vai ficar menos 2y menos 15 igual a zero. Pronto. Temos aqui a nossa equação geral da circunferência, a letra A. Tá bom? Agora vamos fazer a letra B, então. Mesma coisa, gente. Ele deu o centro, então ele deu XC e YC. Que no caso aqui vai ser menos 1 e menos 4. E deu o raio. Raio, saiu com algum erro ali, né? Deve ser 2. Raio 2. Então vamos lá. O nosso M será menos 2 vezes, no caso menos 1, vai ficar 2. Nosso N vai ficar menos 2 vezes, aqui menos 4, vai ficar 8. E o nosso P vai ser menos 1 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, menos o raio ao quadrado. No caso, menos 2 ao quadrado. Então teremos aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu dar um zoom. Então vai ficar menos 1 ao quadrado é 1, mais menos 4 ao quadrado é 16, menos 2 ao quadrado é 4. Então vai ficar 16 mais 1, 17, menos 4, 13. Concorda? 17 menos 4, 13. Tá? Então nosso P é 13. Então nossa equação geral, na letra B, vai ser y ao quadrado mais... aliás, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x. Porque lembra? Mais o valor de m acompanhado do x. Na equação geral, gente, olha aqui, ó, ela aqui. Por assim para vocês verem, ó. Mais, quem é meu n? 8 aqui. Mais 8y. E o p vale 13. Então, mais 13 igual a 0. Pronto. Temos a nossa equação geral da circunferência na letra B. Tá bom? Agora lá. Vamos ver a 2. Determina a equação da circunferência. Agora desculpa, gente. Ele quer que a gente descubra a equação da circunferência. Ele dá o centro. Então, ele dá o ponto aqui, que é o centro. Ele dá o XC e o YC na 2.
que no caso vale 2i menos 4. E ele fala que passa pelo ponto, que a circunferência passa pelo ponto 3. Então ele dá um ponto da circunferência aqui, tá? 3 e 2,5. Tá? Então vamos lá. Agora, o que está faltando aqui para a gente determinar a equação? Está faltando o nosso raio. Então a gente vai precisar descobrir o nosso raio. Tá certo? Então vamos lá, a gente vai descobrir o raio. Pessoal, vamos lá. Para a gente determinar o raio, a gente vai pegar isso aqui, ó. Desculpa aqui, ó. Vamos pegar a equação reduzida. Opa! Por quê? Na reduzida, a gente sabe que o raio ao quadrado é igual aqui um ponto da circunferência menos os centros. Então a gente vai pegar isso aqui, equação reduzida. Então lá, x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então vamos lá. Vamos escrever isso aqui, ó. Ó, x menos xc ao quadrado mais, é mais, né, gente? Vamos confirmar aqui. Isso. Professor, como que faz que tanto de fórmula? Gente, infelizmente, essas fórmulas a gente tem que decorar, tá? Muita gente utiliza aí, isso eu falo quando for em vestibular, tá, gente? Se eles não derem a fórmula, tem que decorar, tá? Tem que achar uma maneira. Tem gente que cola até no quarto, fica vendo isso aí a vida inteira até chegar ao vestibular aí decora. Tá? Então, olha lá. Aqui, eu com essa equação reduzida, eu consigo encontrar o raio. Por quê? O x e o y são esses dois pontos, esse ponto aqui, ó. Então, ele é o meu x e esse é o meu y. Tá vendo? Então, olha só. Tenho aqui, ó, vou substituir. Meu x é 3, menos o xc, que é 2, ao quadrado. O meu y é 2,5, menos o meu yc, que é menos 4. Só que o meu yc é menos 4, com menos aqui vai virar mais, tá? Ao quadrado. E o meu raio eu não sei, então vou deixar assim, vou descobrir. Então vai ficar 3 menos 2 vai ficar 1 ao quadrado, mais 2,5 mais 4 vai ficar 6,5 ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Então 1 ao quadrado é 1, 6,5 ao quadrado é 6,5 vezes 6,5, gente, ó. Vezes 2 não, opa. 6,5 ao quadrado, que é 42,25. Que é igual ao raio ao quadrado. Somou aqui, vai dar 43,25, que é igual ao raio ao quadrado. O raio, então, vai ser a raiz quadrada de 43,25. Não deu exato, gente. Por quê? Porque essa lista aqui, olha aqui, eles deram números decimal aqui, tá vendo? É um número decimal. Não vai dar raiz exata, tá? Então, a raiz quadrada disso aí, você pode tirar numa calculadora, ó, mais 1, ó, vai dar 6,57 o raio, tá? Aí, você deixa assim, não tem medidas, né? Não fala que se é em metro, então deixa só assim, tá? Então, tá aí, a gente determinou, então, ele quer saber a equação, né? Acabamos? Não, né? A gente só determinou o raio. Então, a gente precisa, para determinar a equação, a gente precisava do quê? Do xc e yc mais o raio. Então, vamos lá, vamos determinar a equação. A gente já sabe o raio, agora vamos calcular m e n. Então, m... Pera aí, gente, eu já aumento, tá? M vai ser menos 2 vezes o xc, que no caso é 2. Menos 2 vezes 2, que vai dar menos 4. O n vai ser menos 2 vezes menos 4, que é o yc, que vai dar 8. E o P vai ser xc ao quadrado, no caso aqui vai ser 2 ao quadrado, mais yc ao quadrado, mais não, né? Menos o raio ao quadrado. Menos 6,57 ao quadrado. Então, o meu P vai ficar 2 ao quadrado é 4, menos 4 ao quadrado é 16, 6,57 ao quadrado vai dar 43,25. A gente já tinha feito a raiz quadrada dele. É o contrário, né, gente? Então, vai ficar que o meu P vale 20, menos aquilo ali vai dar menos 23,25. Tá? Então, se eu já tenho todos esses pontos, então, olha lá, minha equação da reta, da circunferência, aliás, aqui, ó, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado,
Quanto que vale meu m? Menos 4, então vai ficar menos 4x. O meu n é 8, então mais 8y. E o meu p vale menos 23,25. Tudo isso igual a 0. Tá certo? É isso aí, gente. Tá aí, então, nosso exercício 2. Exercício 3. Verifique se as equações abaixo representam circunferência. Então, a gente já viu que a equação geral da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado menos mais, né, mx mais ny mais p igual a 0. Vamos identificar na A e na B qual delas representa então uma circunferência. Reparem que a A, ó, eu não posso ter número aqui na frente do x e do y ao quadrado, tem que ser 1, né? Então aqui a A cumpre isso. O meu m aqui, o meu m vale quanto? Menos 4. O meu n vale menos 8. E o meu p vale 19. Então, a letra A cumpre certinho com o proposto aí pela equação geral da circunferência. Então, a letra A, a gente fala que é circunferência. Tá? A gente, com essa equação, eu já mostrei no exemplo, a gente consegue encontrar o centro dela, né, as coordenadas do centro e o raio, tá? Agora a letra B, gente, repare que ele tem o 2 na frente do x ao quadrado e y ao quadrado. Então ela não é, tá? Então não é circunferência. Tá? Só daí a gente já mata que não é uma circunferência. Porque obrigatoriamente na frente do x ao quadrado e y ao quadrado tem que ter o coeficiente 1. Ou seja, não pode aparecer número, porque quando não aparece número é 1. Tá bom? É isso aí. Número 4. Obtenha o raio e as coordenadas do centro das circunferências de equações dadas abaixo. Então, olha lá. Ele deu aqui pra gente, na letra A, ó, uma equação reduzida. Na letra A, de novo, né? Tá errado, né, gente? Seria a letra B. Né? Vamos arrumar isso aqui para não ficar esquisito. Então, vamos lá. Aqui seria B, aqui C, D e E. Então, vamos lá. Ó. B, C, D e E. Na nossa letra A, eu tenho a reduzida. Na letra B, eu tenho uma equação geral. Na C também. Na D, é uma equação geral, só que está faltando elementos, né? E na E também. Tá bom? Pode ter elementos iguais a 0. Então, para a gente fazer essa conta aqui, a gente vai precisar de espaço. Para a gente obter os raios e as coordenadas do centro. Porque a gente vai precisar fazer todo o processo. Tá? Então, vamos lá. A gente vai ter que fazer esse processo aqui, ó. Quer ver? Que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei a equação, identifiquei o M, o N e o P e joguei aqui, tá? Para obter, então, o centro e o raio. Então, a gente vai ter que fazer isso, tá? Então, vamos lá. Eu vou colar aqui, ó. Opa! Ué. Mas que estranho, né? Não. Tô achando que não copiei, né? Acabou dando algum erro lá que eu não consegui copiar isso aqui. Eu quero trazer essas equações lá pra gente pegar espaço, tá? Certo, agora vai. Acredito que vai. Pronto. Tá aqui nosso espaço. Eu vou pegar aqui também as equaçõezinhas que a gente tem que usar para determinar, então, as coordenadas do centro e o raio. Vamos colar aqui, vamos deixar ela aqui. Então, vamos lá. Letra A. Letra A, eu tenho equação reduzida. Como eu tenho equação reduzida, fica até mais fácil. Porque, olha só, a equação reduzida fala assim, ó. X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado, tá? Que é igual ao raio ao quadrado. Então, comparando, coloca essa aí embaixo a equação, ó. Coloca embaixo e compara, tá?
Olha lá. Agora vamos comparar. Quem é o meu XC? Porque, gente, eu preciso do meu centro, que é XC e YC. E do meu raio. Tá? Raio pode ser com letra minúscula ou maiúscula, tá, gente? Então, lá. O meu XC é, no caso aqui, menos 2. Por quê? Menos com menos vira mais. Então, virou mais aqui, ó. Então, meu XC é menos 2. E o meu YC é menos 6. Porque virou positivo ali também. Tá? Então, já achei. E o meu raio? O meu raio tá falando assim, ó, que raio ao quadrado aqui, ó, raio ao quadrado é 5. Então, meu raio ao quadrado é 5. Então, o raio vai ser a raiz de 5. Então, no caso aqui, o raio vai ser a raiz de 5. Pronto. Já achamos aí na letra A. Resolvemos já. Já achamos o centro e o raio. Letra B. Letra B, a gente tem uma equação geral. Vamos copiar ela. Na letra B, ó. Tá? Na letra B eu tenho a equação geral. Eu vou precisar dessas expressões aqui para descobrir o XC, o YC e o raio. Então, lá, vamos identificar na equação quem é o M, quem é o N. Então, lá, o M aqui, ó, o M está sempre acompanhado do X. Então, aqui é o M. Aqui é o N, que está acompanhado do Y, e esse aqui é o P. Então, vamos lá, vamos substituir. Então, nosso XC vai ser menos M sobre 2. No caso, meu M aqui é positivo, vai ficar menos C sobre 2, ou seja, menos 3. O meu YC será menos N sobre 2. Ou seja, o N aqui é negativo, então vai ficar menos com menos, vai ficar mais 4 sobre 2, que é 2. E o meu raio será a raiz quadrada de XC ao quadrado, então menos 3 ao quadrado, mais YC ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, menos o P, que no caso aqui vai ficar mais, né? Menos com menos, porque é menos na fórmula, ó, e aqui é menos, também é menos, vai virar mais. Então vai ficar, olha lá, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, mais 12. Vamos somar tudo isso. 9 com 4 vai dar 13, com 12, 25. Então vai ficar a raiz quadrada de 25, que é 5. Achei o raio. Então, olha lá, meu ponto XC, que é o centro, né, as coordenadas do centro, vai ser menos 3 e 2. São as coordenadas do centro aqui. E o raio será... Opa, vamos colocar raio maiúsculo mesmo, vai. 5. Pronto. Resolvemos a letra B. Letra C, mesma coisa. Tá? Você vai pegar lá x ao quadrado mais y ao quadrado mais não, né? Menos ali no caso. Menos 12x menos 15y menos 6 igual a 0. Aí como que vai ficar? Vamos lá, vamos usar a fórmula. XC vai ser igual a menos M. Não identificamos o M ainda, né? O M aqui vale menos 12. O N aqui vale menos 15. E o P vale menos 6. Então vai ficar menos M sobre 2. Ou seja, 12, né? Vai ficar positivo. Menos com menos mais. 12 sobre 2 é 6. E o meu YC vai ser menos N sobre 2. Ou seja, aqui o N é negativo também. Menos 15. Com menos da fórmula vai virar 15. 15 sobre 2 que vai dar 7,5. Tá? E o meu raio será a raiz quadrada do ponto XC ao quadrado mais... se você quiser que deixar na forma de fração para elevar na raiz, eu acho melhor, tá, gente? Então, mais o YC ao quadrado, menos, né? Olha lá, se fosse na fórmula, menos o P, que mais aqui vai virar mais, ó, menos 6, vai virar mais 6. Então vai ficar, na raiz vai ficar 36 mais. Como que tira a raiz quadrada, eleva ao quadrado uma fração? Eleva ao quadrado o número de cima e o de baixo, tá? Então vai ficar 15 vezes 15, vai ficar 225 sobre 4. E mais 6. Então tudo isso a gente tem que somar e tirar a raiz quadrada. Então olha lá.
vamos ver, 225 dividido por 4. Não dá exato, gente. Olha lá. Mais 36, mais 6. Olha lá. 98. Vai ficar a raiz quadrada de 98,25. Tá? Se você deixasse na forma de fração, às vezes ia ser melhor. Quer ver, ó? Vou somar aqui, ó. 36 com 6 vai dar 42, né? 42 mais 225 quartos. Você faz assim, a regrinha do sorriso, ó. Coloca 1 aqui embaixo, faz 1 vezes 4, 4. Multiplica em cruz, vai ficar 225 mais 4 vezes 42. Quanto que é? 42 vezes 4. 168. Somando ali, 225 mais 68. 393. Deixa eu só confirmar uma coisa. Tá certo. 393 quartos. Então, colocar assim na raiz seria muito melhor, ó. Por quê, ó? Ficaria assim, a raiz quadrada de 393 quartos. Aí ficaria que o raio é igual a raiz quadrada de 393 sobre a raiz quadrada de 4. Eu acho que a raiz quadrada de 393 não tem também. Não é exata, não. Deixa eu ver se é. Não, não é. Então, a resposta fica a raiz quadrada de 393 sobre 2. Por quê? Raiz quadrada de 4 é exato. Fica assim. Você pode deixar assim também. Tá? Tá certíssimo. Tá certo? É isso aí. Gente, falta a letra D e a letra E. Vamos lá, letra D. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. Ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. Vamos tentar trazer para a forma de geral. Ficaria assim, ó. Cadê o x, o m e o n? Não tem, né? Vai dar zero, porque, ó, se eu colocar, vocês vão entender, ó. Vai ficar assim, ó, mais 0x mais 0y menos 10 igual a zero. Agora sim, ó, o meu m vale 0, o meu n vale 0 também, e aqui é o meu p. Tá vendo? Então, eu tenho aí todas. Então, repara aqui comigo, vamos lá. Ó, como que acha xc? Menos m sobre 2. Vai ficar menos 0 sobre 2, vai dar 0. O meu yc, mesma coisa. Menos n sobre 2 vai dar 0 sobre 2, que vai dar 0. Então, o centro da diferença fica no 0, 0. Olha que legal. E o meu raio? O meu raio será a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, porque são os dois pontos ao quadrado somados, menos o p. No caso, como o p aqui é negativo, vai virar mais 10. Tá? Então, vai ficar aqui, 0 ao quadrado é 0, mais 0 é 0, vai ficar a raiz quadrada de 10. Como a raiz quadrada de 10 não é exato, deixa assim, tá? Então, achamos o centro dela aqui. Esse aqui é o centro, tá? As coordenadas do centro. E o raio aqui, raiz quadrada de 10. Letra E. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y igual a 0. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y igual a 0. Gente, olha só. Mesma coisa, mesma ideia. Vamos escrever a geralzona aqui, ó. Y ao quadrado mais y ao quadrado. Mais 0x, porque eu não tenho, tá vendo? Tenho 4y e não tenho p, ó. O p é 0 também. Então lá, vamos identificar. O m vale 0. O n, menos 4. E o p vale 0. Então vamos lá, vamos calcular. xc vai ser menos m sobre 2, ou seja, 0 sobre 2, que é 0. E o yc, menos 4, menos n sobre 2. Menos com menos, que é menos 4. Então vai virar 4 sobre 2, que é 2. Então achamos as coordenadas do centro, 0 e 2. Centro. Falta só o raio. O raio será a raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, menos o p, que no caso é 0. Então o raio vai ser 0 ao quadrado, 0. Mais 4, 4, menos 0, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Raio vale 2. Pronto. Achamos tudo aí que o exercício queria. Tá certo? Exercício 5. Verifique dentre os pontos A, B, C, D e E quais pertencem à circunferência de equação. Ele deu a equação reduzida, reparem. Gente, para a gente verificar quais pertencem, você vai ter que pegar cada ponto e substituir no lugar de x e y e ver se dá 25. Se é uma igualdade. Se for uma igualdade, pertence. Se não for, não pertence.
Então vamos lá, vamos calcular aqui, ó. Ponto A. Ponto A é o ponto 0 e 3. Vamos substituir na equação. Vamos primeiro copiar a equação aqui, tá? E vamos substituir. Então vai ficar 0 menos 3 ao quadrado, mais 3 mais 1 ao quadrado, igual a 25. Isso aqui tem que dar uma igualdade, ó. 0 menos 3, menos 9 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, 9. 3 mais 1, 4 ao quadrado, 16. Gente, 9 mais 16 é 25? Sim. Então, verdade. Então, ponto A pertence. Tá? Vamos fazer o ponto B. 7 e 2. Pega a equação de novo da reta, a equação da circunferência reduzida. Opa, equação da reta na cabeça. Substitui, ó, 7 menos 3 ao quadrado, mais 2 mais 1 ao quadrado, igual a 25. 7 menos 3, 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, igual a 25. Vai dar também, gente, porque ó, 16 mais 9 é 25. Então, pertence. O ponto B também pertence à circunferência. Vamos testar o ponto C. 8 e menos 1. Não vou ficar copiando a equação toda hora não, gente. Então, vamos lá. 8 menos 3 ao quadrado, mais menos 1 mais 1 ao quadrado, igual a 25. 8 menos 3 é 5, mais 1 menos 1 é 0. Então, olha lá, 25 mais 0 é igual a 25? Sim, então pertence também. Ponto C também pertence. Ponto D, 3 e menos 6. Ponto D, 3, e menos 6. Então, vai ficar lá, ó. Vai ficar 3 menos 3 ao quadrado, mais menos 6 mais 1. Lembra, gente, eu estou pegando daqui, tá? Ó. Ao quadrado, igual a 25. Só estou substituindo o x. Quem é o x? Esse aqui. Vou pegar outra caneta. O x e o y, tá? E fazendo as contas. Esse só que eu estou fazendo. Então, ó, 3 menos 3, 0. 0 ao quadrado, mais menos 6 mais 1, menos 5 ao quadrado, igual a 25. Vai dar certo também, tá, gente? Olha lá. Também vai dar 25, também pertence. E por último, e não menos importante, o ponto E. O ponto E está no menos 1 e 3. Então, o ponto E, substituindo, teremos então menos 1, menos 3 ao quadrado, mais 3 mais 1 ao quadrado, igual a 25. Aqui vai dar menos 4 ao quadrado. Opa, o quadrado é por fora. Peraí, faz diferença. Mais 4 ao quadrado, igual a 25. Será, gente? Aqui vai dar 16 mais 16, igual a 25. É verdade isso? Não, gente. Isso não é verdade. É diferente, né? Porque 32 é diferente de 25. Então, não pertence. O único ponto aqui que não pertence do exercício é o ponto E. Tá certo? Letra não, número 6. O centro de uma circunferência é o ponto médio do segmento AB, sendo A e B, olha lá, ele deu as coordenadas. Se o raio da circunferência é 2, saiu com erro aqui também, né, gente? O que é isso aqui? A gente não sabe. Vamos considerar que é 2. Determine a sua equação. Então, a gente vai ter que descobrir aqui o ponto médio desses dois segmentos, tá? E ele deu o raio. Então, vamos lá. Ele deu o raio, mede 2, ele deu 2 pontos. O ponto A, que mede 2 e menos 5, e o ponto B, que mede não, né? As coordenadas, menos 2 e menos 3. Vamos lá. Pessoal, para a gente encontrar o ponto médio, dado 2 pontos, a gente precisa dessa expressão aqui, ó. Ponto médio é x1 mais x2 dividido por 2, que a gente encontra o x do ponto médio. E y1 mais y2 dividido por 2. Vamos substituir então o que a gente tem, ó. Então vai ficar 2 menos 2 dividido por 2 e menos 5 com menos 3 dividido por 2.
Então, eu tenho 2 menos 2, 0, dividido por 2. E menos 3, menos 5 menos 3, menos 8 sobre 2. Então, eu terei os pontos 0, porque 0 sobre 2 é 0, e menos 4. Então, esse é o meu centro. É as coordenadas do centro, porque o exercício falou, né? Eu já sei o centro. Então, agora ele quer a equação. Determine sua equação. Olha lá. Para determinar a equação, lembra? A gente precisa... Equação, vamos lá. Ó, equação x ao quadrado mais y ao quadrado. Vou pegar a genérica, tá? Mais mx mais ny mais p igual a 0. Tá? Então, a gente sabe que m é igual a menos 2 vezes xc. Então, vai ficar menos 2 vezes 0, que vai dar 0. M é 0. N vai ser menos 2 vezes YC, que é igual a menos 2 vezes menos 4, que vai dar 8. Olha lá. E o P é igual... Vocês lembram do P? Vamos lá olhar lá o P, como que calcula. Vamos voltar lá para a gente ver a fórmula do P. Aqui o P, ó. O ponto C ao quadrado, mais o ponto XC ao quadrado, mais YC ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Vamos lá. P é XC ao quadrado, mais YC ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Então, vamos lá. XC aqui é 0 ao quadrado, YC é menos 4 ao quadrado. E o raio, a gente já sabe que é 2. Vai ficar menos 2 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 0, que 0 ao quadrado é 0, menos 4 ao quadrado é 16, mais 16, 4 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então, P será 0 com 16, 16, menos 4, 12. P vai ser 12. Então, a equação da circunferência do exercício 6 será x ao quadrado mais y ao quadrado mais 0x mais... O valor de n é 8, né? Então, 8y mais 12, que é o P, igual a 0. Como eu não posso deixar esse 0x, vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 8y. Então, a gente vai ignorar isso aqui, porque 0 vezes x é 0. Mais 12 igual a 0. Então, essa é a nossa equação da circunferência do exercício 6. Tá bom? Exercício 7. Determine a equação da circunferência abaixo. Então, olha lá. Ele deu aqui um plano cartesiano. E aqui, se vocês repararem, não ficou muito claro não, né? Ficou meio assim, a imagem não está muito boa. Mas aqui ele deu um ponto do x, tá faltando do y, né? Aliás, desculpa, gente, ó. Na realidade é isso aqui, ó. Ele deu x, ó, 2 e y, menos 3. Então aqui as coordenadas do centro é 2 e menos 3. 2 menos 3, o centro, tá? E a gente precisa do raio. O raio, gente, é essa distância. Ó, o raio é a distância aqui de um ponto da circunferência. Como ela está tangenciada aqui pela reta y, tá vendo? É essa distância aqui, desse ponto até aqui. Gente, a distância desse ponto até aqui é 2, ó. Porque aqui é o 0, ó. 0 até 2 é 2. Então, o raio aqui mede 2. Então, a gente já sabe. O centro e o raio, a gente consegue determinar a equação. Então, vamos escrever aqui. O centro vai ser 2 e menos 3. E o raio vai medir 2. Então, vamos lá. A gente precisa toda daquela equação geral. X ao quadrado mais y ao quadrado mais mx mais ny mais p igual a 0. O nosso m será menos 2 vezes o xc, que é o ponto x do centro. Menos 2 vezes 2, que vai dar menos 4. O nosso n vai ser menos 2 vezes yc, que é a coordenada y do centro. Menos 3. Menos vezes menos é mais, vai virar 2 vezes 3, 6. E o nosso p vai ser o ponto xc ao quadrado mais o yc ao quadrado. Como que é mesmo, gente? Menos o raio ao quadrado. O raio é 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado. Então vai ficar 4 mais 3 ao quadrado é 9, menos 4.
Gente, isso aqui vai dar 9, tá? Porque 4 menos 4, 0, mais 9, 9. Então, P vale 9. Então, nossa equação da circunferência do exercício 7 vai ser y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais não, né? Porque o nosso m, ó, é menos 4. Então, menos 4m, menos 4x, aliás. Deixa eu colocar tudo de azul. Menos 4x. Nosso n é positivo, então vai ficar mais 6y. E nosso p também é positivo, mais 9 igual a 0. Tá aí, nossa equação da circunferência, tá? Cuidado aqui com a interpretação, né? Você viu que jogou aqui para baixo? É que tem a ver aqui para baixo. A gente olha aqui para cima, para encontrar a coordenada x, que é da horizontal, e a y aqui, ó, da vertical. Tá bom? Essa, então, foi nossa atividade 7. Vamos lá, pessoal, questão 8. Dados 3 pontos, né, tá faltando essa aqui, qual é a condição para que exista uma circunferência que passe pelos 3? Gente, para a gente construir uma circunferência, a gente precisa de 3 pontos. Então, os 3 pontos devem ser, aliás, não devem pertencer a uma reta, tá? Eles têm que intercer a pontos diferentes do plano, tá? Então, se a gente tem aqui, ó, 3 pontos, então ponto A, ponto B e ponto C, a gente formaria aqui como se fosse um triângulo, tá? Triângulo. A gente triangula esses 3 pontos. Para a gente descobrir, né, a gente teria que voltar lá no conceito de bissetriz, tá? Bissetriz, a gente retomar um ponto notável lá do triângulo. É uma reta que passa perpendicular aqui, ó. Cortando o ângulo, de cada ângulo aqui, aqui tem um ângulo, ó. Ela divide o ângulo ao meio, ela passa perpendicular. O que é importante aqui? Que ela divide esse lado aqui, ó. Vamos pôr aqui bem assim, aqui ela é perpendicular, tá? Ela torna esse lado igual a esse, tá? Aí a gente faz as 3 bissetrizes dos 3 ângulos, tá? Olha lá. Então esse lado é igual a esse e do B. Esse lado é igual a esse. Tá. A gente achou aí. Gente, o encontro das 3 bissetrizes é chamada de circuncentro. Olha que legal. Ou seja, se ele é o circuncentro, esse é o centro do círculo que passa pelos esses 3 pontos. Olha que legal. Então a gente consegue construir uma circunferência aqui, passando pelos pontos A, B e C, sendo que o centro aqui é este ponto. Ou seja, o circuncentro, né? O encontro das 3 bissetrizes, tá? Então aqui pergunta, dado 3 pontos, qual a condição para que exista uma circunferência que passe pelos 3 pontos? A condição é que os 3 pontos não devem pertencer a uma reta, tá? E eles têm que formar, né, um triângulo. Eles devem formar um triângulo. Para que a gente, então, encontre as bissetrizes e no encontro das bissetrizes teremos o circuncentro. E a partir do circuncentro teremos, então, o quê? Uma circunferência. Não vai dar certo já, gente, aqui certinho. Mas vamos supor que é assim. Uma circunferência de centro ali, ó. O centro dela tá ali, tá? Então é isso que o exercício perguntou. Qual a condição para que exista uma circunferência que passe pelos 3 pontos? Então vamos lá, gente. É isso aí, ó. Os 3 pontos não devem pertencer a uma reta. Eles são não... A gente pode escrever também que eles são não colineares, tá? É isso aí. Não colineares. Então é assim que vai. Essa é a condição para que exista uma circunferência que passa pelos 3 pontos. Vamos lá, continuando.
Para as questões de número 9 e 10, faça a representação no plano cartesiano. Então, a gente pode usar aqui o GeoGebra para fazer isso, tá? Então, vamos lá, questão 9. Determine a equação da elipse. Gente, a elipse é uma variação da circunferência. Só que a elipse tem dois centros, né? Que são chamados de focos. Ó, foco 1 e foco 2. Então, ele determina a equação da elipse dados focos e vértices, que são as extremidades de eixo maior. Então, olha lá, A1 e A2, tá? Então, ele quer que a gente determina, vamos lá então. Vamos lá, pessoal, para a gente construir a questão 9, a gente vai usar aqui o GeoGebra, que é um aplicativo gratuito, tá? Que ele é muito interessante, onde a gente pode construir, então, o que ele está pedindo, tá? É um plano cartesiano aqui, então a gente vai inserir aqui uns pontos. Então, olha lá, vamos tentar inserir aqui os pontos. Deixa eu puxar aqui, gente, ó. Então, vamos lá. Para inserir os pontos, a gente coloca aí o parênteses, igual a gente faz. Então, os focos é 3 e 0. Então, olha lá, 3,0. Pronto. Inseriu, olha lá. Um ponto, tá? O outro, foco 1, esse aí, tá? Então, a gente pode até dar um nome. A gente pode mudar aqui, ó. Se a gente quiser, dar um nome de F1. Pronto. Foco 1. O foco 2 vai ser menos 3 e 0. Então, vamos lá. Foco 2 igual a menos 3 e 0. Fechou? Tá ali o foco 2. Agora, ele está falando que os vértices que são as extremidades do eixo maior. O eixo maior é o A1, que vai ser 5 e 0. Então, A1, 5 e 0. Opa, peraí que não foi. Aí, o A1. E o A2, que vai ser menos 5 e 0. Olha lá. Tá aí. Tá? Então agora, o que a gente pode fazer? A gente pode usar um recurso aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, elipse. A gente pode pegar a elipse, selecione dois focos e depois um ponto da elipse. Então, os dois focos e um ponto. Tá aí a nossa elipse, construída aí no plano cartesiano. Legal, né? Gente, a partir daqui, a gente já pode perceber, então... Deixa eu dar um zoom aqui, peraí, não posso dar um zoom assim, não. Peraí. Desculpa. Vamos fazer de novo. Selecione o foco e um ponto. Vamos dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor, então, onde estão os pontos aí, que eu acabei aqui até... Acabei inserindo outros pontos, olha lá. Então, olha lá. Repare, então, que a distância do ponto A1 até o ponto A2 é de 10, tá? Então, essa distância aí, a gente fala que é a distância 2A. Por quê? Para determinar a equação de uma elipse, a gente precisa ter, então, as distâncias do eixo maior. No caso aqui, gente, ó, deixa eu pegar aqui uma... Ó, o eixo maior vai ser esse eixo aqui, ó. Tá? O eixo X. E o menor vai ser esse aqui, tá? O eixo Y. Porque aqui, vocês reparar que de 4 a menos 4 eu tenho 8. Então, é a menor distância. E do ponto A2, que é 5, até o menos 5, né? Ao 5, que é o A1, vai ter 10. Então, vamos lá. Vamos determinar a equação dessa elipse. A partir do que as informações que a gente tem aqui. Vamos tirar um print aqui disso aí. Olha lá. Então, a gente tem aqui a nossa elipse construída do exercício 9, tá? Vamos voltar lá no nosso caderno. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui nossa elipse, né? Tá aqui, o exercício 9. Então, vamos lá. Vamos anotar aqui. A gente sabe, então, para determinar a equação da elipse é assim, ó. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Eu preciso, para determinar a equação da elipse, apenas do A e do B. Quem é o A? O A, a gente vai achar fazendo assim, ó. Essa distância, que é 10, tá? Então, vai ficar assim, ó. 2A igual a 10. O A é igual a 10 dividido por 2, que é 5. Ou seja, o A é metade dessa distância. Do ponto A2 ao ponto A1. O A vale 5.
E o B? O B é a mesma coisa, a metade dessa distância aqui, do menos 4 ao 4. Então, B vai ser assim, ó, 2B igual a 8. B igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então, a equação dessa elipse vai ser x ao quadrado sobre 5 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4 ao quadrado, que é igual a 1. Resolvendo isso, eu vou colocar aqui do lado, tá, gente? Ó, aqui do lado, ó. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Tá certo? É isso aí, gente. Encontramos, então, a nossa equação da elipse, tá? Você viu que quando a gente representou no plano cartesiano, a gente encontrou facilmente aí a equação da elipse, tá? Olha que legal. Vamos fazer a 10 agora? A gente vai fazer a 10, a mesma coisa. Ele deu os focos e aqui ele dá o comprimento do eixo menor da elipse é 2. Determina a equação dessa elipse. O eixo menor, vamos ver o eixo menor onde vai ficar. Vamos representá-la no plano cartesiano, depois a gente vai dar, tá? Então ele já deu o comprimento do eixo menor. Vamos lá então, vamos fazer a 10 aqui e vamos representá-la lá no nosso GeoGebra. Vamos abrir aqui o GeoGebra para representar, tá? Eu vou resetar aqui, vamos abrir de novo. Vamos colocar aqui, então vamos lá. Foco 1, foco 1 igual. Abriu parênteses, peraí, gente. Aí, abriu parênteses. O foco 1 está no ponto 0 e 3. Olha lá. Então, pelo que eu estou vendo aqui, ela vai ser uma elipse que vai ter, então, o principal, os focos vão estar no eixo Y. Então, a equação da elipse é diferente. É aquele caso que eu falei. Então, vamos lá. Foco 2. Foco 2 igual 0. Ah lá, era 0 e menos 3, gente. Desculpa. Foco 1 é 0 e menos 3. O foco 2 é... Vamos fazer de novo aqui, ó. Igual a 0 e 3. Aqui sim é 0 e 3. Ué, deu algum erro aqui. Vamos começar tudo de novo. Apagar, né? Vamos apagar. Foco 2 igual 0 e 3. Pronto, temos o foco 2. Temos os focos aí, tá? Para a gente determinar uma elipse, a gente precisaria de outro ponto. Ele fala que os vértices, olha lá, se o comprimento do eixo menor da elipse é 2, determine a equação dessa elipse. Então, olha lá, o eixo menor vai estar aqui no... Provavelmente, se os focos estão no eixo Y, tá? Que é esse vertical, o eixo menor vai estar no eixo X, tá? Então, olha lá, pessoal. Então, eu tenho aí os focos, tá? E ele fala para nós que a distância menor é 2. Ou seja, gente, o valor de A. No caso, como os focos estão no eixo X, no eixo Y, aliás, a distância menor vai estar no eixo X. Então, olha só. Vamos clicar aqui nos focos. E depois a gente vai clicar aqui em 2. Olha lá. Construímos nossa elipse, tá? Então, aqui ele construiu um ponto automático A. E aqui seria o ponto C, tá? O B acabei relando ali na mão sem querer, o ponto B. Tá vendo? Então, eu tenho aí as distâncias, tá? Olha lá. Tem as coordenadas de B e coordenadas de A. Esses A e B são pontos da elipse, tá? São 2 pontos da elipse. E a distância, então, menor, no caso aí, vai ser 2. Tá? No caso aqui, a distância menor é o A. Tá? O A que é a distância menor. E o B vai ser a distância maior. Então, vamos lá. Vou tirar um print aqui dessa elipse, que
que a gente construiu aí no plano cartesiano, usando GeoGebra, vocês podem usar também, tá? Vamos lá. Esse aplicativo é muito bom e é gratuito. Vamos voltar lá no meu caderno agora. Vamos lá, gente, ó. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a imagem que eu acabei de salvar. Tá aqui. A imagem que eu acabei de salvar. Pra gente entender então. Então vamos lá, gente. A gente já tem aqui, né? Nossa elipse construída, então, do exercício 10. E a gente tem a fórmula geral da elipse, que é essa daqui. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, tá? Então vamos lá. Gente, quem é o A? O A, no caso aqui, a distância do eixo x, tá? Então vamos lá. Do x vai do menos 2 ao 2. Então vamos lá. 2A vai ser igual a 4, porque do menos 2. Do menos 2 ao 2, gente, dá 4, ó. De menos 2 a 0 é 2 e do 0 a 2 é 2. E o exercício falou mesmo que a distância menor era 2, ó. Distância menor. Aqui, ó. Distância menor vai ser o nosso A, tá? Então vai ficar que A é 4 sobre 2, que é 2. Distância menor, no caso aqui, tá? E o nosso B? O B, no caso, vai ser a distância maior dessa vez. Então vai ser de... O B tá onde? Ó, tá entre 3 e 4, então é 3,5 a menos 3,5. Então vai ser 7. Então 2B é igual a 7. B igual a 7 sobre 2. Deixa na forma de fração. Substituindo, então, na nossa equação da elipse, temos x ao quadrado sobre 2 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre 7 sobre 2 ao quadrado é igual a 1. Desenvolvendo aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, y ao quadrado, 7 sobre 2 ao quadrado vai dar 49 sobre 4, que é só levar, fração é só elevar esse número ao quadrado, que dá 49, 7 ao quadrado 49, e 2 ao quadrado é 4. Desenvolvendo isso aqui, ó, pra gente ajeitar, então vai ficar aqui x ao quadrado sobre 4. Não, aqui eu fiz uma coisa errada, que não é igual não, que é mais, tá? Mais, faltou igual a 1, tá? Vamos pegar essa parte aqui, ó. Vai ficar assim, ó, y ao quadrado dividido por 49 quartos. Como que a gente faz? Repete o y ao quadrado, multiplica pelo inverso da fração. Então vai ficar 4y ao quadrado sobre 49. Então mais 4y ao quadrado sobre 49, tudo isso igual a 1. Então essa é a equação da nossa elipse do exercício 10, tá bom? Vamos lá ver a nossa atividade 11. Determine os focos e as extremidades do eixo maior da elipse de equação 4x ao quadrado mais 25y ao quadrado igual a 100. Gente, a elipse, se vocês olharem, ela também utiliza a fórmula de Pitágoras. Então, olha só. Reforçando novamente, o A é a distância do eixo y, de um ponto ao outro que está no eixo y, um ponto da elipse. Tá? O B é a distância do eixo... Gente, eu estou falando y, mas olha lá. O A é a distância do eixo x. Então, eu tenho aqui o eixo y e o eixo x. Espera aí. E aqui eu tenho uma elipse, por exemplo. Deixa eu colocar a elipse aqui. Tá? Então, olha lá. O meu A, vamos supor que é esse ponto aqui e esse ponto aqui. O meu A é essa distância. Tá? O meu A é essa distância. O meu B, vamos lá. Pegar outros pontos aqui de outra cor. Ó, o meu B aqui. O meu B é essa distância. Tá? Então, a distância do eixo Y. E quem é o meu C? A distância entre os focos. Vamos supor aqui que eu tenho foco aqui, 1. E aqui o foco, 2. O meu C vai ser a distância do foco 1 ao eixo, a origem, né, daqui dos eixos. Mesma coisa aqui, ó. Esse é o meu C. Distância entre o foco e a origem dos eixos aqui. Esse é meu C, tá? Então, 2C é a distância de um foco a outro. Porque aqui, ó, C mais C, 2C.
Tá certo? Tá. Ele quer que a gente determine os focos, os valores, né? As coordenadas. E as extremidades do eixo maior da elipse. Extremidade do eixo maior. No caso aqui, se a elipse for horizontal, né? Se ela estiver assim deitada no eixo horizontal, os pontos maior, ele quer saber esses pontos aqui, os pontos A. Se ela estiver em pé assim, ele quer saber os pontos B. Tá? Então vamos lá, ele deu a equação da elipse. Vamos pegar aqui 4x ao quadrado mais 25y ao quadrado igual a 100. Vamos lá para uma folha, ó, exercício 11. 4x ao quadrado mais 25y ao quadrado igual a 100. A equação da elipse também pode usar o teorema de Pitágoras, que fala o seguinte, que A, que é um ponto da elipse ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? Agora a gente vai comparar, então, essas equações para entender. Tá? Vamos lá. Vamos lá, então, gente. Para a gente entender como utilizar esse teorema de Pitágoras na elipse, a gente precisa entender que aqui, ó, eu vou representar para vocês. O A, a posição aqui, na realidade, o A, B e o C varia. Tá? O B e o C, o B e o A, aliás, varia de lugar. Por quê? Sempre fica primeiro, é assim, ó. É distância maior. Na realidade, é assim, ó. Distância maior ao quadrado é igual distância menor ao quadrado mais distância do foco ao quadrado. Então, é relativo. A gente precisa saber quem é o maior, se é o A ou o B. Porque o A pode ser maior que o B para a gente usar esse teorema aqui de Pitágoras. Então, a gente vai, por enquanto, para a gente usar isso aqui, a gente vai deixar guardado essa relação aqui, tá? Porque é isso aqui que vale, ó. Distância maior ao quadrado é igual a distância menor ao quadrado, mais a distância do foco ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Vou pegar a equação que o exercício deu pra gente e vou lembrar vocês da equação geral. Lembra da equação geral? Ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Lembrando que só muda de posição o a ao quadrado e o b ao quadrado dependendo de onde está a distância maior. Se a distância maior está em x, fica o a aqui. Se a distância maior está em y, o a vem para cá e o b vem para cá, muda de lugar, tá? Então vai ficar assim, ó. Vamos lá, vamos pegar a equação então que o exercício deu pra gente. 4x ao quadrado mais 25y ao quadrado igual a 100. Vamos fazer um jeito aqui, vamos simplificar ela para tornar ela assim, dessa forma. Como que a gente faz? Como aqui tem que virar 1, a gente tem que dividir por esse número aqui, por 100. Ué, 100 dividido por 100 não é 1? Então vamos dividir a equação inteira por 100. Então vamos escrever aqui, ó, divide tudo por 100. Então vamos lá, divide por 100 aqui, divide por 100 aqui e divide por 100 aqui. Agora a gente vai simplificar. Simplificando aqui, ó, dividindo por 4 aqui em cima e embaixo, a gente vai ter então x ao quadrado sobre 25, porque 100 dividido por 4 é 25. Mais, divide aqui por 25 e embaixo também por 25. Simplifica. Então vai ficar y ao quadrado igual a y ao quadrado sobre 4. E 100 dividido por 100 é 1. Pronto, colocamos a equação que eles nos deu na forma da equação da elipse. Então agora a gente consegue comparar. Olha lá, a gente consegue comparar. Quanto vale o A? Está falando que A ao quadrado é 25. Olha lá. E B ao quadrado é 4. Percebam comigo uma coisa. Você concorda que 25 é maior que 4? Então, 25 sendo maior que 4, o lado maior está embaixo aqui do x ao quadrado, tá? Então, pessoal, a gente sabe então que a equação da elipse geral é essa daqui,
Quer ver? Generalizada, deixa eu destacar ela aqui. E a gente sabe sempre que o A fica embaixo do x ao quadrado e o B fica embaixo do y ao quadrado. Como aqui o A, ó, A ao quadrado é igual a 25, então A, tira a raiz, né? A vai ser igual a 5. Joga a raiz dos dois lados. B ao quadrado é igual a 4, joga a raiz dos dois lados, então vai ficar aqui B igual a 2. Eu vou fazer aqui passo a passo, vai para vocês, ó. Então vai ficar aqui, continuando. A igual a raiz quadrada de 25, jogando a raiz quadrada dos dois lados, A igual a 5. E B igual a raiz quadrada de 4, B igual a 2. Então, pessoal, já achei o valor de A e 5. E é isso aqui que eu falei, que 25 é maior que 4. Gente, se 25 é maior que 4, não é? Então, o eixo maior está em x, tá? Está no eixo x, a distância maior. Tá? Porque o A, lembra, é a distância dos pontos que estão no eixo x. Então, a distância maior está no eixo x. Tá certo? Agora que a gente já sabe essa informação que a distância é maior, então vamos lá. Distância, ó. Maior. No nosso caso aqui vai ser representado pelo A. Tá? E a distância menor, que a gente já descobriu aqui, usou a lógica, vai ser o B. Tá? Agora sim a gente usa o teorema de Pitágoras, então. A gente vai usar do jeito que está lá, ó. A ao quadrado, que é a distância maior, é igual a distância menor ao quadrado, mais a distância entre do foco ali, a distância dos focos, né? Que é C ao quadrado. Ele quer que a gente descubra o foco também, então vai ficar que A ao quadrado vai ficar 5 ao quadrado, é igual a 2 ao quadrado, mais C ao quadrado. Então 25 é igual a 4, mais C ao quadrado. 25 menos 4 é igual a C ao quadrado. C ao quadrado é igual a 21. Para tirar esse quadrado do C, joga a raiz quadrada desse lado aqui. Vai ficar então que C é a raiz quadrada de 21. Não dá exato. Então, a gente sabe então que as distâncias... A distância maior vai ser o ponto A1, que vai ser a distância ali. Então, o ponto A1 vai ser menos 5 e 0, porque pertence a x, tá? Então, vai ser menos 5 de x e 0. Como a distância maior está no eixo x... Então, a coordenada vai ser menos 5 de x e 0 de y. E o ponto A2 vai ser 5 e 0. Esses são, então, os pontos aí que ele pediu lá. Ó. Vamos voltar lá no que ele está pedindo. Determina os focos e as extremidades do eixo maior. Então, essas são as extremidades do eixo maior. Isso aqui, ó. Eixo maior. São as coordenadas. E os focos? Então, o foco 1 vai ser a distância. Os focos vai estar onde? Vai estar no eixo X. O foco, gente, sempre está no eixo maior, tá? O eixo maior está em X, então o foco vai estar em X. Então o foco vai ser menos raiz de 21 e 0. E o foco 2, raiz de 21. Então é um negativo e um positivo, tá? E 0. Olha lá. Tá aí o exercício 11. Tá certo, pessoal? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês de coração. Tá bom? Fique com Deus e até mais. Tchau!